Sim, sou um negro de cor, meu irmão de minha cor. O que eu lhe peço é luta sim, luta mais. A luta está no fim, espero. Cada negro de cor, mais um negro virá para lutar, com sangue ou não, com uma canção. Também se luta, irmão, ouve minha voz, luta por nós. Luta negro demais, luta negro demais, é lutar pela paz, luta negro demais, para sermos iguais, para sermos iguais, só isso. A minha avó contava um caso que eles queriam dançar e cantar, então eles usavam as imagens da igreja, né, para eles poderem mistificar um pouco aquela, porque a cultura não podia ser trazida, né? Então eles usavam essas danças sagradas, tanto que a congada, cada lugar ela é de uma forma. A dança congada hoje, a umbigada, é uma dança também religiosa. Tanto como a dança de São Benito, que é umbigada, e como o samba de umbigada. É uma diferença, vou explicar para você mais ou menos o que é. A dança hoje, de umbigada, tá certo? É uma dança de celebração e de libertação. Quando você está dançando e falando de umbigo pra cá, isso quer dizer uma libertação pra gente, tá certo? E uma comemoração do que a gente fazia antes. Antigamente os escravos, quando iam fazer festa, com os poucos de comida que sobrava, que era arrecadado, que as pessoas davam como escravo, davam para eles como resto de comida, da qual inventaram a feijoada, tá certo? Eles celebravam lá com a dança no umbigada, dança de libertação. E essa dança foi oficializada a partir do momento que a gente conseguiu a nossa libertação, que foi no dia 13. Então a gente começou, através da libertação, a dança da umbigada, umbigo com umbigo. Aliás, existem vários significados, tudo depende do grupo. Já a umbigada, ou a congada em si, é uma tradição onde você tem um ritmo, né, que é tá certo, com instrumentos de percussão, onde você consegue levar a bandeira de São Benedito, que também é uma religião. São Benedito, para quem conhece, é o Santo Negro, né, do qual ele ajudava a gente nas partes mais difíceis da nossa época, né? Cada cidade tem o seu ritmo diferente. O de Rio Claro é o único, que é o tambu e a congada. Eu tenho um projeto social dentro de Rio Claro que mexe com dança, com modelo e manequim e com autoestima. Eu trabalho tanto para a comunidade negra como para toda a comunidade branca também. Só que a comunidade negra, a gente tem um trabalho assim maior, né? Porque nós negros temos uma necessidade maior de expandir com a beleza, com a autoestima, com a reverência de educação. Então a gente pega o lado do negro, uma parte maior. Eu conheci a congada em 1979, o seu Antônio Barbosa. Depois esse Antônio Barbosa veio a falecer, nós apresentamos em 4 cidades. Depois esse Antônio Barbosa veio a falecer e morreu, sabe? Depois a dona Olga, em memória, ela resgatou o tambu, que o tambu estava morto também, então ela resgatou o tambu. Então, numa dos ensaios do tambu, eu perguntei para ela, por que então que a gente não podia restaurar a congada? Ela disse assim, olha, se você quiser tirar a congada, não tem problema, vamos tirar. A cultura é essa. O samba da umbigada, então, se é esse significado, que nós nascemos, então, o que é cortado de nós? O umbigo. Então, daquela data que os escravos que nascessem não seriam mais escravos, então dessa data para cá em diante que a gente, então, começou, aliás, realmente ser realizado. Todos os filhos de escravos daquele tempo não seriam mais escravos. Então, esse é o samba que nós sambamos, essa é a liberdade. Então que a gente se bate umbigo com umbigo, que muitos pensam que essa dança é uma dança de muito respeito.
é uma dança de qualidade, de muito respeito, é a libertação dos escravos. A lei alterada, ela foi modificada pela Lei 10.639 de 2003, é uma lei federal, que torna obrigatório o ensino tanto de história e cultura africana quanto afro-brasileira nas escolas. Qual foi o maior problema da lei, né, que nós encontramos em relação à lei? Com certeza a lei foi extremamente importante para nós, é uma reivindicação do movimento negro histórica, né, extremamente necessária. A dificuldade se deu que em 2003 nós percebemos que muitos dos cursos de história, ou seja, professores que se formavam no curso de história, eles não haviam visto história da África. Então, quer dizer, muitos professores não conheciam a história da África e também não tinham um diálogo, assim como nós esperávamos, tão profundo de verdadeiramente conhecer a cultura afro-brasileira. Eu vi uma roda de capoeira, mas eu não sei o que isso simboliza, o que isso significa. Então, todas essas dificuldades fizeram com que, para melhorar a lei, nós tivéssemos que criar cursos de capacitação para professores. Eles vêm acontecendo até agora. Esses cursos estão acontecendo até agora. Nós não conseguimos a total eficácia da lei ainda, isso está em processo. Agora sim, os novos cursos de licenciatura em artes, em licenciatura mesmo em língua portuguesa, né, eles já estão trabalhando esse tema. História, obviamente, então ele já tem a temática africana. Então a dificuldade se deu aí, preparação dos professores. A outra questão é, de fato, a escola estar aberta a receber esse outro educador, esse educador que não passa pela chamada educação formal da academia, mas é um educador, é um mestre de capoeira, é um mestre de samba, que pode muito bem ser levado para a sala de aula para participar das tais rodas de conversa, né? Que na verdade é uma retomada de uma herança riquíssima que também tem na África. Sentar e ouvir alguém contar as histórias. Esse é um dos métodos mais utilizados no continente africano para se preservar a memória. E isso hoje se faz na escola. Então uma boa maneira de se fazer isso é também aproveitar esses produtores dessa cultura, né, que estão aí no meio do povo, estão aí no meio das pessoas e estão nos bairros onde a escola está inserida. Isso estou falando da escola pública, mas a escola particular também não é diferente. Ela aceitar a cultura popular, a cultura negra, a cultura indígena, no mesmo patamar que tem qualquer outra cultura, sem essa hierarquização cultural. Uma cultura, muitas vezes no país a gente tem aquilo que é uma pessoa de alta cultura, aquela que estudou na Europa, que fala... Não, uma pessoa de alta cultura é aquela que reconhece a sua identidade cultural e valoriza. Os europeus fizeram isso, né? Os japoneses fazem isso. É isso que nós temos que fazer no Brasil. Não só com a cultura negra, mas também com a cultura indígena. A própria Lei 10.639, ela é alterada novamente em 2008, para incluir também a temática indígena. Porque percebeu-se que o índio, o primeiro morador dessa terra, era o mais desconhecido de todos. Se o negro o índio era mais ainda. Isso em 2008 vai acontecer, nós estamos em 2010. Quer dizer, é um processo muito tardio, mas é importante que ele está acontecendo. Todos nós já sabemos que a cultura, aquilo que poderíamos chamar, entre aspas, de cultura brasileira, ela tem na cultura negra uma das suas participantes efetivas, históricas e de uma força muito grande. Não é? Se nós entrarmos, por exemplo, na área da alimentação, nós temos uma série de alimentos, não é? Que entraram no nosso paladar e ficaram, que pertencem à cultura africana. Nós temos os nossos costumes revelados também no nosso linguajar, palavras que de profundo significado humano para cada um de nós e que vem da cultura africana. Não está ainda muito divulgado no país, porque afinal de contas tudo aquilo que vem da África de certa maneira tem uma resistência declarada ou velada da sociedade ocidental, europeia, em que desde os primórdios do relacionamento entre as duas culturas, europeia e africana, tudo aquilo que era de África era coisa menosprezada, inferior,
E nesse bojo vai tudo aquilo que hoje é tão comum para nós, mas que muitas pessoas ainda mantêm certa reserva. Mas há uma filosofia que está correndo o mundo hoje chamada Ubuntu, em que diz que eu não posso ser se você não for, num sentido mais simples, dizendo que eu só me completo através de você. Essa é uma filosofia clássica na África. Eu já estive várias vezes não só como representante do governo brasileiro, na organização do encontro em Durban, na África do Sul, há cerca de 5 ou 6 anos atrás. Fui membro da comissão. E também como membro do Conselho Mundial de Igrejas em Genebra, onde eu estive durante 6 anos, em atividades em setor contra o racismo, discriminação, intolerância e por aí vai, não é? Está havendo uma redescoberta da África como uma consequência natural, o que favorece o reconhecimento e aquilo que eu chamaria de uma redescoberta da cultura africana hoje através do mundo. Isso porque é curioso como o avanço econômico e o avanço na área do conhecimento, ele favorece a abertura das mentes para reconhecer que preto não é burro, apesar do conceito tradicional que acha que nós temos uma inteligência inferior. É só pegar, por exemplo, alguns autores americanos, no passado, políticos norte-americanos, como Wallace, por exemplo, lamentavelmente membro da minha igreja, que eu sou metodista, e ele também é metodista, ainda vivo, em que ele dizia que o formato da nossa testa indicava a inferioridade da nossa inteligência. Quer dizer, onde ele arrumou isso eu não sei, não é? Mas era a justificativa clássica que a gente observava a partir de tudo aquilo que é negro. E nós que somos ativistas do movimento negro, e eu sou há 54 anos, tenho 73 anos de idade, a gente observa claramente como está imanente na espinha dorsal do comportamento social a ideia de que nós ainda, com a nossa cultura, com as nossas práticas, nós somos inferiores. Olha, eu gostaria de deixar dois pensamentos, né? Um é de um filósofo africano chamado Amadou Hampâté-Bâ, do Mali, né? Ele, citando essa coisa da oralidade mesmo, ele dizia que toda vez que morre um griot, ou seja, um ancião, é como se fechasse uma biblioteca. Toda vez que morre um ancião, é como se uma biblioteca estivesse se fechando, né? O outro é de um músico parceiro nosso, chamado Lumumba, mestre nosso também na tradição dos tambores. Ele simplesmente dizia: a tradição é boca de mestre e ouvido de aprendiz. É isso aí.